Tem pessoas que têm muitos amigos, né? Outros já não são de muitos amigos. Conhecem muitas pessoas, têm relacionamento com várias pessoas, mas amigo de verdade. Eu tive poucos amigos verdadeiros, amigos profundos. Mas sempre cumprimentei todo mundo, brinquei com todo mundo, e eu não sei quais de vocês aqui são desses que têm poucos amigos. Quais têm muitos amigos? Uma rápida pesquisa que você fizer, na internet mesmo, sobre o que é amigo, você vai encontrar uma quantidade imensa de informação. O que é amizade? Amizade verdadeira, amizade profunda. E o que não é amizade? E aí uma série de opiniões, pensamentos, diferenciações entre colegas e amigos. Nós vamos encontrar as mais diversas. A própria Escritura, lá no livro de Provérbios, no capítulo 18, verso 24, diz que o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que o irmão. Veja, o texto de Provérbios está dizendo que, eventualmente, nós vamos ter amigos tão profundos, tão íntimos, que essa amizade, essa intimidade, às vezes, ela chega a superar os laços de sangue. Às vezes um irmão, um parente seu, você tem uma relação de confidência, de amor, de dedicação com a pessoa que supera. E veja, as Escrituras estão falando isso num livro que trata de sabedoria. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, diz o sábio. E nós então vamos aprendendo essas coisas, observando. Amigos verdadeiros, profundos, mais chegados do que irmão, muitas vezes são aqueles que talvez você consiga se lembrar aí agora. No momento da sua maior dor, experimentada até hoje, talvez ali, do seu lado, sem conseguir resolver o seu problema, mas estava ali do seu lado um grande amigo. Talvez você não soubesse que era seu amigo, mas naquele momento você descobriu que existia algo ali. Nos momentos mais felizes, no seu caminhar. Às vezes o seu grande amigo, amiga, foi aquele que te disse o que todo mundo estava olhando para você, percebendo, mas não te falava. Ele teve coragem de falar para você. Mas falou de uma forma que não quebrou a amizade. A verdade prevaleceu e você aprendeu com aquilo. O Senhor Jesus, nesse trecho aqui de João, ele nos fala um pouco dessa característica do relacionamento profundo que pode existir entre as pessoas. Jesus aqui muda a imagem, pintando um quadro para que nós entendamos o que Ele é para nós e o que Ele requer de nós para com Ele. Nós vimos no início do capítulo 15, quando Ele nos comparou ali com ramos ligados a uma videira, e Ele disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. E a mensagem que nós vimos até o verso 11 é: permaneceis, permaneçam ligados à videira. Um ramo separado dessa videira não tem vida, é um ramo seco, que não produz fruto. E agora então, a partir do verso 12, ele muda essa figura, mas falando da mesma verdade, da nossa ligação com Cristo. Só que agora ele começa a usar a imagem de um amigo. E Cristo faz isso de uma forma tão bela, com algo que eu e você conhecemos muito bem, como eu comecei aqui falando: amigo. Talvez você tenha muitos, talvez você tenha poucos. Mas se você não tem nenhum amigo, você está perdendo. Nós precisamos ter amigo. Jesus, nesse texto, nos mostra que o verdadeiro amigo é aquele que te ama, independente de você ser bom ou mal, pecar ou não pecar, merecer ou não merecer. Um grande amigo é aquele que te ama sacrificialmente. Um amigo, Cristo também nos ensina,
É aquele que fala a verdade, ele não nos esconde as coisas. Ainda que isso te faça, por algum momento, se entristecer. Também vemos aqui em Cristo que o amigo é aquele que muitas vezes se identifica com você. Eu tive um grande amigo na minha juventude e nós brincávamos que bastava um olhar para o outro e a gente já sabia o que estava pensando. Identidade, convívio, conhecimento. Cristo é aquele que nos chama a ter identidade com Ele como nosso amigo. Um amigo, ele também nos deixa claro aqui no finalzinho desse trecho. É aquele que testemunha para você. E nós vamos pensar um pouco sobre a palavra testemunho, como aquele que te fortalece nos momentos em que você mais precisa ter força. E ele começa falando dessa imagem de amigo, dizendo aqui no verso 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Veja que ele poderia simplesmente dizer, mais uma vez, como nós temos visto aqui no Evangelho de João, vos ameis uns aos outros. Mas ele diz, vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Cristo nos dá um exemplo, e repito novamente, não é mero exemplo. É aquele que diz, eu fiz sendo homem para que você em mim consiga fazer. Vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É possível um homem, um ser humano, amar como eu vos amei. E isso é um mandamento. E você olha para um texto desse, imagina, como que pode existir a ordem de amar? Pensa comigo rapidamente. Alguém vira para você e diz, você agora é obrigado a amar esta outra pessoa. Quando eu brigava com meus irmãos, meus pais me colocavam abraçado com ele. Eu fazia, porque senão eu apanhava. Mas no momento que eu estava abraçado com os meus irmãos, eu não os amava mais. Pelo contrário, tudo que eu mais queria era me afastar deles. Parece que essa ordem de amar, ela não faz muito sentido para a nossa mente ocidental, que envolve tanto sentimento, afeto. A gente não consegue simplesmente obedecer uma ordem de amar. Mas o texto, meus irmãos, é palavra de Deus e diz, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Ele não usa uma palavra mais macia, é isso mesmo. Eu vos deixo um mandamento, amem-se. E você diz, tá, isso está escrito na Bíblia e tal, mas não é bem assim, né? Eu vou para a igreja, eu dou meu dízimo, eu faço ali minhas orações, tá bom, né? Meu mandamento é, vos ameis, assim como eu vos amei. Vamos recuperar aqui um pouco do que nós já vimos nesse Evangelho. Não lá no início, mas aqui um pouquinho para trás. Os últimos capítulos aqui, os últimos versos estão tratando daquilo que começou numa reunião entre os discípulos. E o que acontece primeiro naquela reunião? O traidor é indicado. O amigo, Judas, o apóstolo, o discípulo, trai Jesus. Jesus já sabia, e ele deixa isso claro para todos nós no texto, o evangelista entendendo isso, inspirado, nos revela, Jesus sempre soube, mas ele amou, cuidou. Judas o traiu. A gente caminha mais um pouquinho e ele diz, estou próximo de partir, chegou a hora. Pedro então diz, Senhor, eu nunca vou te abandonar. Cristo olha para Pedro e diz, Pedro, você vai me negar, Pedro. E se nós trouxermos em miúdos aqui, ele está dizendo, Pedro, você vai me trair. Você vai trair a nossa amizade, o nosso relacionamento. Você vai dizer que não me conhece, Pedro. Se a gente voltar mais atrás, lembrando aqui lá no capítulo 6, uma multidão, multiplicação de pães e peixes, Jesus alimenta todo mundo.
E quando ele faz um discurso, alguns dizem, é muito duro esse discurso. E uma a uma as pessoas vão saindo e o abandonam a ponto de ficar só esses que ainda estão aqui. E ele pergunta para eles, vocês também vão me abandonar? Veja que Jesus também tinha relacionamentos, sofria desengano, traição. Mas nós, muitas vezes, quando nos decepcionamos com as nossas amizades, com os nossos relacionamentos, nós então tomamos aquelas decisões, né? Nunca mais eu vou ser amigo de ninguém. A gente não pode ficar sem amigo. Nós estamos num mundo quebrado, cheio de pecado, nós pecamos contra os nossos amigos e eles pecam contra nós também. E Cristo vivencia todas essas coisas e ainda assim, traído por Judas, sabendo de Pedro, abandonado por todos aqueles que eram tidos como discípulos. Esses homens aqui, nós veremos adiante, quando Jesus ora no jardim de Getsêmani, Jesus pede que eles orem com ele, porque aquele momento é de profunda dor. E por vezes ele repete e os discípulos simplesmente não o acompanham. No momento de maior dor de Jesus, os amigos dele não acompanham. Mas ele diz, meu mandamento é este. Jesus está dizendo para os seus discípulos, aprendam a amar uns aos outros, porque eu já sei o que vocês fazem comigo. E essa informação aqui, ela não termina aqui. Nós vamos chegar lá no finalzinho, no capítulo 20, 21, desse evangelho, onde Jesus, depois de tudo isso, olha para Pedro e diz, Pedro, você me ama? E Pedro, sim, Senhor. Pedro, você me ama? Sim, Senhor. Pedro, sim, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor sabe que eu te amo. É como se Pedro estivesse dizendo, Senhor, eu tenho muita falha no meu amor por ti. Eu já te traí, mas eu te amo. Então Cristo, conhecendo o coração caído de Pedro, assim como ele conhece o meu e o seu, ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Cristo não nos dá uma tarefa, um mandamento, que nós não sejamos por Ele mesmo capacitados a fazer. E aqui, como um amigo, ele diz, amem-se, como eu vos amei. O grande problema é que eu e você queremos amar quem nos dá algo em troca. E as nossas relações, em todas as esferas, seja o seu irmão de sangue, os seus pais, os seus filhos, os irmãos da igreja, você ama aqueles que não te trazem prejuízos, incômodos, aqueles que não te ferem. E por isso nós temos tanta dificuldade de perdoar, mas eu quero te dizer uma outra coisinha. Assim como há uma ordem para amar, há também uma ordem para perdoar. O crente não tem opção de não perdoar. Do contrário, você não pode orar. Qual é a oração do Pai Nosso? Perdoa-nos assim como nós temos perdoado. Veja que é muito mais uma decisão do que um sentimento, porque você certamente, se alguém já pecou contra você e te pediu perdão e você perdoou, eu sou capaz de imaginar que naquele momento você não estivesse de tantos amores assim, pronto, que legal, eu quero te perdoar, meu sonho era te perdoar. Foi ótimo tudo aquilo que você fez comigo. A gente perdoa para dizer, tá bom, você está pedindo perdão, você reconheceu, ok. Você faz aquilo, mas você não está sentindo todo aquele amor, aquele carinho. Você perdoa porque você entende que precisa perdoar. E é nesse mesmo princípio que o Senhor diz, amem. Só que, eu tenho repetido várias vezes, nós estamos tão influenciados pelo pensamento. São filmes que nós vemos, livros românticos que nós lemos, músicas e uma diversidade de coisas que vão formando o nosso pensamento, o nosso pressuposto, coisa que nós nem sabemos que cremos, de uma maneira que nós sempre condicionamos amar
com sentimento, com afeto. Por isso, muitos casamentos acabam. Porque a união daquelas pessoas está baseada no que eles sentem. E quando esse amor, por algum motivo, seja qualquer que seja, aconteça, ele não existe mais, as pessoas falam, não tem por que a gente ficar junto mais. Mas a instrução bíblica nos diz que você fica casado porque você prometeu ficar casado até que a morte os separe. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Amar é uma decisão, é um entendimento, e Cristo diz, entendam isso e obedeçam isso. É esse o mandamento que eu dou a vocês. Portanto, crentes da Igreja Presbiteriana Central, eu sei que entre vocês há diferenças, e tem pessoas aqui dentro que não gostam muito de outras, e eu sei bem de algumas dessas diferenças, e eu compreendo, porque eu não sou aqui alguém melhor do que vocês. Mas, mesmo conhecendo essas diferenças, o quanto um já machucou o outro, eu quero te encorajar a amar como obediência de fé ao mandamento de Cristo. Porque Ele disse, eu vos amei primeiro, e assim como eu vos amei, amem-se. Ele diz no verso 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então nós vimos aqui, em primeiro lugar, que um verdadeiro amigo é aquele que ama, nem sempre por afeto, por sentimento, mas por decisão. Nós vemos aqui no verso 13, que o amigo é esse que ama sacrificialmente. O verdadeiro amigo é aquele que sacrifica-se por você. E eu não sei a experiência de vida que vocês tiveram já com os amigos de vocês, mas eu enfrentei alguns sacrifícios por amizade. Diria que das minhas aventuras infanto-juvenis, os momentos de maior risco para a minha vida, eu estava ou com um amigo ou resolvendo um problema criado por um amigo. Risco de vida, eu quis dizer, isso mesmo. E eu não pensava duas vezes em estar ali, porque havia a decisão de permanecer com o amigo. Cristo nos diz exatamente isso, colocando Ele mais uma vez à frente. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Cristo dá a vida. Ninguém tem maior amor do que este. Ele diz, eu fiz mais do que eu exijo de vocês. Veja que Cristo aqui não está chamando cada um de nós a simplesmente oferecermos a nossa vida, até porque nós não somos redentores. Mas Ele nos chama a vivenciar, muitas vezes, sacrifício da sua vida, do seu conforto, para estar presente com alguém na hora que ele mais precisa. Seja num momento de profunda tristeza ou num momento de grande alegria. E isso vai envolver, sim, você abrir mão de algumas coisas que você gosta muito. E deixa eu te ajudar a entender um pouco melhor sobre isso. Se você não está disposto a abrir mão de coisas preciosas para você, para ser presente, amigo verdadeiro, com outra pessoa, no momento de alegria ou de tristeza, é porque você se ama mais do que você ama aquela pessoa. E aí nós poderíamos aqui passar um bom tempo nas Escrituras lendo apenas os textos que dizem que você deve amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida em favor dos seus amigos. Muito mais decisão do que sentimento. Você quer obedecer o mandamento de amar? Se você diz que sim,
e você está respondendo isso dentro aí da sua mente, do seu coração, você tem algumas coisas a colocar em prática a partir de hoje. Mas se dentro do seu coração você está dizendo, não, eu não quero abrir mão do meu conforto para obedecer isso, então você tem um problema ainda maior para resolver hoje à noite. Você está deliberadamente desobedecendo um mandamento do Senhor. Verso 14, ele diz, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Por que eu disse que você tem um conflito maior quando você diz que não quer obedecer um mandamento? O verso 14 nos tira qualquer dúvida. Vós sois meus amigos, vírgula, se fazeis o que vos mando. Você é amigo de Cristo? Você quer obedecer a Cristo? Lá na carta de Tiago, no capítulo 4, no verso 4, não há dúvida nenhuma, o texto diz, a amizade do mundo é inimiga de Deus. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Sabe qual é a amizade do mundo? O amor baseado em afeto somente. O seu amor pelo seu conforto. O seu amor por coisas, mais do que por pessoas que Cristo te comanda a amar. Eu aprendi há pouco tempo com o presbítero Cláudio, do nosso presbitério. Ele tem um estudo muito interessante sobre a responsabilidade que os filhos têm na velhice dos pais. E eu nunca tinha pensado sobre isso, e ele me mostrou ali que no Antigo Testamento o princípio estabelecido é que a igreja, o povo de Deus, sempre cuidaria das viúvas, dos órfãos, e os filhos, no princípio do 5º mandamento de honrar pai e mãe, os filhos seriam a aposentadoria dos pais, porque não tinha INSS naquela época. O que os filhos estão fazendo hoje com os pais? Em maioria, filhos não querem que os pais, muitas vezes cansados, adoentados, carentes, incomodem o seu conforto, impeçam suas viagens, sua diversão. Então, se esse pai não tem uma aposentadoria e vira um empurra para dentro da família para ver quem é que vai cuidar desses mais velhos. E se tem aposentadoria, se ela é gorda, então a briga vira para o outro lado. Agora quem que vai ficar com esse pai? Aí você bota ele no quartinho e pega a aposentadoria. Ou então você coloca ele num lugar para alguém cuidar dele, você paga, você terceiriza. Percebe até onde é profundo o entendimento de amar uns aos outros? O verdadeiro amigo sacrifica. E ele então abre mão das coisas do mundo por amor e obediência. Já não vos chamo servo, ele diz no verso 15, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Cristo aqui, nesse versículo, e eu confesso para vocês, já fiquei confuso no passado sobre esse versículo, porque em todas as Escrituras nós vemos a instrução de que nós somos servos de Cristo, nós somos escravos, a palavra mais clara, nós somos escravos de Cristo. E aqui, numa leitura rápida, parece que ele está dizendo, vocês não são meus servos, vocês são meus amigos. E desde a minha infância, meu pai sempre me disse, olha, não abusa do seu relacionamento com Deus, tenha reverência, porque Deus não é seu amiguinho, não. E quando eu lia esse versículo, eu ficava confuso, peraí, esse verso, ele deve ter sido colocado aqui, está errado isso aqui. Mas quando a gente lê com uma atenção melhor, nós entendemos que não é nada disso do que eu entendia errado. Ele está dizendo, vocês são meus servos. Porque eu os livrei da escravidão do pecado e agora vocês estão acorrentados à verdade, à vida. Vocês são meus servos, mas eu não vos chamo como servos, porque o dono, o Senhor, ele não conta as coisas para o servo. Nós temos que ler o verso todo no contexto em que ele foi escrito.
Ele está usando uma imagem do Senhor na sua relação com seus servos, dizendo, um Senhor, ele não conta os seus segredos, as coisas que ele sabe, os seus planos, os seus escravos simplesmente obedecem. Ele está dizendo, a nossa relação aqui, ela continua sendo de servos, mas veja, eu agora chamo vocês de amigos, vocês são servos de uma amizade profunda e íntima, porque eu conto tudo que eu sei. E então nós aprendemos outra coisa, um verdadeiro amigo, ele conta a verdade. E eu não sei o quanto você já experimentou isso, e o quanto você teve paciência para ouvir a verdade do seu grande amigo. Cristo é aquele que muitas vezes, e eu disse isso domingo passado, é aquele que nos confronta, quando vem de encontro ao nosso conforto, dizendo a verdade, e às vezes ela é dura, mas ele diz a verdade. E ele diz a verdade a estes homens que estão ali com ele, reunidos, dizendo, tudo que eu ouço do Pai, eu tenho dado a conhecer a vocês. E aqui nós já estamos percebendo de forma mais clara como Cristo está preparando os apóstolos agora que vão fazer a igreja expandir para todos os cantos da terra. Vocês sabem a vontade do Pai. Vocês agora vão escrever o Novo Testamento. Eu dou a conhecer, eu o Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, esse Verbo encarnou, habitou, nós ouvimos, nós vimos, nós tocamos, e agora o Verbo nos conta todas as coisas, e diz, amem, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Eu vos tenho dado a conhecer, eu falo a verdade. O que a gente aprendeu lá no capítulo 8? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo aqui está dizendo, eu sou muito mais do que o Senhor que tem uma relação afastada. Eu sou o Senhor que tem amizade com vocês. E aqui fica mais claro ainda o objetivo da ilustração, que começa com uma planta, o ramo. Se vocês permanecem, vocês têm a responsabilidade de frutificar. Mas se vocês, então, querem permanecer, se vocês lutam, entendam, vocês são meus amigos, vocês têm que amar uns aos outros, vocês têm que exercitar esse amor que eu estou dizendo para vocês que eu tenho por vocês. Há amigos mais chegados do que irmãos. Não foste vós que me escolhestes, verso 16, a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Olha a imagem da vide aqui ainda aparecendo. A palavra permanecer, a palavra fruto, e a palavra mandamento aqui na expressão designei. Vocês estão designados, vocês têm uma ordem, vocês têm uma missão. Eu escolhi vocês. Vocês não estavam passando por aí, 12 homens, 11 agora, e me viram e falaram, eu quero que Jesus, filho de José, seja o meu mestre. Não, eu vos escolhi. E eu vos designei. Quando a gente lê o Evangelho de Mateus, fica muito claro ali, a boa parte do Evangelho de Mateus ele chama de discípulos. Então ele ordena esses homens e o texto começa a chamá-los de apóstolos. E a palavra apóstolo, por isso, nossa igreja não acredita na existência de apóstolos hoje, contemporâneos, está ligada exatamente a essa missão. É alguém enviado de. Ele tem uma missão, um objetivo. Acabou a missão, acabou o apostolado. Morreu com ele, não fica passando de um para o outro. Vocês são designados. Vá, dê fruto. Lá em Atos, Pedro começa a pregar e ele simplesmente faz uma descrição do pacto, vindo lá do Antigo Testamento e começa a trazer até chegar em Cristo, e ele diz, esse que vocês mataram. 3.000 pessoas foram acrescentadas à igreja. 3.000 pessoas. Vocês são designados para dar muito fruto.
A gente viu ali no capítulo 14, vocês farão obras ainda maiores. Vão expandir o Evangelho. Vocês são designados para isso. Meus amigos, eu dou a conhecer a vocês e envio vocês. Eu designei para que vades e deis fruto, mais fruto, muito fruto, e permaneçam, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Nós vimos no capítulo 14. E aí no verso 17, fazendo uma transição aqui, veja, ele fala da amizade, fala do amor, e aqui, a partir do verso 18, ele começa a mostrar, vocês vão ter dificuldade com tudo isso. E aí a transição é a repetição do que ele disse lá no verso 12. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Verso 18, se o mundo vos odeia. Ele fala de amor, de amizade, de cumplicidade, companheirismo, falar a verdade, então ele diz, mas o mundo vos odeia. Sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. O mundo não odeia vocês porque vocês são feios. O mundo não odeia vocês porque vocês são pobres. O mundo não odeia vocês pela forma que você fala. O mundo odeia vocês porque o mundo me odeia. E vocês são apóstolos designados por mim. Então entendam, amem-se uns aos outros porque o mundo vai odiar vocês. Mas não se desesperem, achando que é o fim do mundo porque o mundo odeia vocês. Ele odiou primeiro a mim. E aqui, irmãos, nós precisamos entender isso. Muitos dos nossos conflitos como crentes reside um pouco nesse assunto aqui. Nós temos vários conflitos, e eu sei que vocês têm, eu tenho, nós temos conflitos emocionais. Tem coisas que a gente não sabe lidar muito bem, a gente não entende. Por que Deus faz algumas coisas? Por que Ele permite algumas coisas? Por que as coisas na minha vida estão indo para aquele lado? Por que as coisas deram errado ali? Por quê? E a gente então começa a ter uma série de conflitos, e eu tenho procurado, ainda que de forma sutil e outras vezes de forma mais clara, deixar vocês instruídos a entenderem que a maior parte dos conflitos que nós temos, sejam eles emocionais, psicológicos, e muitas vezes até no nosso próprio corpo, reside exatamente em não sabermos lidar com a ideia de que estamos num mundo quebrado, caído, que as pessoas fazem o mal, nós somos quebrados, nós mesmo quando queremos fazer o certo, às vezes fazemos também como o errado, fazemos de forma ruim. E então nós queremos o amor do mundo, nós queremos a admiração do mundo, nós queremos as coisas do mundo. E Cristo diz a estes homens, e para nós aqui fica uma grande aplicação, o mundo odeia vocês. Não amem o mundo, e eu volto para Tiago 4, verso 4. Não sabem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ou seja, se vocês amam o mundo, vocês acabam por se tornar inimigos de Deus. Mas se vocês são amigos de Deus, necessariamente vai ter um conflito entre você e as coisas do mundo, as verdades do mundo, os amores do mundo. Mas Cristo aqui faz com estes homens aqui de forma especial, porque, entenda, o único que não morreu assassinado por causa do Evangelho aqui, foi exatamente João que escreveu esse Evangelho. Todos os outros 10 morreram, e Paulo depois, morreram assassinados, perseguidos por causa desse Evangelho. E Cristo, preparando esses homens, diz, eu fui odiado primeiro. Então não se assustem, o mundo odeia vocês. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. A palavra vos escolhi aqui, eu uso sempre a imagem de uma pinça, né? Ele nos puxa do mundo, ele nos separa, ele nos tira do mundo. E você ainda vive nesse contexto, mas você não pertence a esse mundo, e o mundo não pertence a você. Você é cidadão dos céus. E ele diz, eu vos escolhi.
Isso é um grande privilégio e deveria ser esse o motivo da nossa alegria, tristeza, felicidade, contentamento. Eu vos escolhi. E porque eu vos escolhi, o mundo vos odeia. O amigo é aquele que fala a verdade e é aquele também que se identifica com você. Mencionei com vocês no início sobre amigos. Amigos que olham para você e você já sabe. Ele está rindo de alguém, ele está pensando algo, ou então é hora de ir embora. Cristo diz, o mundo me odeia. Vocês têm identidade em mim, então o mundo odeia vocês também. Você, crente, você tem a sua identidade em Cristo? Então vai existir conflito dentro de você. Porque tem muitas coisas gostosas, divertidas, prazerosas nesse mundo. Mas sempre que essas coisas que Deus te dá para a sua alegria entrarem em conflito com a sua obediência à palavra, entenda, você precisa odiar essa coisa e amar a palavra. Deus nos dá o alimento, por exemplo, prazeroso, gostoso. É para o nosso deleite, é para a gente aproveitar, fazer festa, comer junto, compartilhar. Bebida, sorriso, comunhão. Mas quando você vira escravo dessas coisas, você está pecando contra o Senhor. Quando o prazer por essas coisas é maior do que o seu prazer em obedecer a palavra, você está amando mais a bênção do que o Deus da bênção. Verso 20, ele diz, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. E aqui, no verso 20, ele repete a ideia, vocês não são maiores do que eu. E a gente precisa entender aqui, Cristo pregou, falou, e mesmo assim as pessoas o perseguiram. Agora aqui está definido, ele vai ser morto. Ele tem explicado isso para os discípulos, ainda que eles não tenham entendido completamente. E ele está dizendo, vocês não são maiores do que eu. Vocês são meus amigos, mas vocês são meus servos, eu sou o Senhor. E entenda, vocês não têm mais poder do que eu. Se perseguiram a mim e eu agora vou para a cruz, entenda, vão perseguir vocês também. E o amigo é aquele que muitas vezes te avisa, você quer fazer isso? Você quer mesmo? Tudo bem, mas quem avisa, amigo é. Você está correndo um sério risco. Os pais fazem isso. Os verdadeiros amigos fazem isso. Quando você toma uma decisão um tanto complicada, a pessoa que te ama verdadeiramente diz, não faz isso não. E quando você sabe que a pessoa não concorda com você, é a hora que você não é amigo dela e você faz escondido dela. Isso acontece comigo e com vocês direto. Porque quando vocês sabem que eu já falei pessoalmente, particularmente uma coisa, e a gente já conversou e eu já falei para você, olha, não vai por esse caminho. Normalmente, quando some da igreja, quando já não responde mais o WhatsApp, aí eu lá com os meus botões pastorais fico assim, deve ter feito o que eu falei para não fazer. Aí passa um tempo, eu insisto, o pastor estava com vergonha porque eu fiz. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Cristo aqui volta a falar sobre a unidade dele e do Pai, mostrando claramente que esses que agora decidem matá-lo na cruz, são aqueles que dizem amar a Deus, o Pai, de Abraão, Isaque e Jacó. E Cristo tem dito claramente, eles não conhecem o Pai, eles não amam o Pai, porque se conhecesse, o Pai teria dado a eles a conhecer a minha palavra.
a me amar também. E se eles não me amam, eles nem conhecem o Pai. Eles não amam o Pai. E aí então, no verso 24 e 22, ele diz, pecado não teriam. Primeiro ele fala das palavras e depois ele fala dos sinais. Eu falei, e se eu não tivesse falado, eles não teriam pecado. Se eu não tivesse feito os sinais e eles não tivessem visto, então eles não teriam pecado. O que ele está fazendo aqui é um raciocínio bem interessante. Se eu não dissesse para a pessoa, aí ela não saberia, né? Então, se você é amigo, e aqui cabe aos pais, especialmente aos homens, maridos, que normalmente são mais omissos, entenda, é muito importante que você fale claramente, instruções claras, dentro do seu lar. Porque tem muitas coisas que acontecem e você diz, mas ele tinha que saber disso, né? Você disse. Cristo deixa aqui claro que ele falou que aqueles homens estavam pecando. Cristo deixa claro que ele falou que esses homens não amavam a Deus, o Criador. Cristo anunciou o Evangelho e ele deixou claro em todo momento sobre o Evangelho, sobre a salvação. Ele falou de todos os pontos, ele deixou claro a verdade. Antes dele vir, talvez esses homens pudessem ficar... Liguei aqui. Som. Som. Acho que a gente vai ter que comprar um microfone novo, hein? Som. 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 Obrigado. Acho que tem. Um pouquinho, será? Som. O que Cristo está... Fica na mão. O que Cristo está falando aqui, irmãos, é muito próximo daquilo que a gente vê na abertura da carta aos Romanos. Quando ele expõe a verdade, ele disse, esses homens já não tinham desculpa, porque todo o céu, toda a criação já revelam a Deus. Mas agora que o Evangelho é exposto a eles, aí que não tem desculpa mesmo. Eles se tornam todos indesculpáveis. E os judeus escutam aquilo e falam, os gentios são indesculpáveis. E aí Paulo diz, mas os judeus também são indesculpáveis. E Cristo está dizendo, eles ouviram e agora eles são indesculpáveis. Eles viram os sinais, agora eles são indesculpáveis. Crente, vou repetir algo que eu já disse uma vez para vocês e hoje é a segunda vez. Quando a Bíblia é exposta aqui para vocês, a palavra de Deus é exposta para vocês, vocês não devem ficar pensando em outras coisas, se distanciarem, porque ela está sendo pregada, e a responsabilidade do pregador é imensa, porque ele não pode aqui ficar contando historinhas, fazendo palestra, fazendo discurso motivacional, ele precisa falar da Bíblia, e essa responsabilidade é grande. Carece de estudo. Só que quando isso é feito fielmente, a responsabilidade sai daqui e recai sobre quem está sentado aí. E se você não estava prestando atenção, você vai responder mesmo assim. Você já soube da verdade. Ela foi falada para você. É por isso nós insistimos que você se esforce, que você guarde o dia do Senhor, que você procure realmente vir ao culto tendo se preparado antes, descansado antes. Isso até para os mais novos aqui. O Enzo está dormindo. Não dormiu de dia. Acordou. Pecado não teriam. Cristo então continua dizendo, isso porém é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Ele está citando o Salmo 69, verso 4. Quando Davi, num salmo messiânico, diz, odiaram-me sem motivo. Atribuíram pecado a Cristo, sendo Ele o único sem pecado.
não havia motivo, mas esses homens o odiaram, porque ele fala a verdade. Pecado agora eles têm. E aqui, irmãos, quando nós somos confrontados pela verdade, e eu já testemunhei isso várias vezes, e você ama o pecado mais do que a verdade, é exatamente aquele momento em que você se levanta, estufa o peito e diz: quem é você para me apontar o pecado? Eu não sou ninguém, mas a palavra é a verdade. Portanto, quando você é exortado, admoestado em amor, com base na palavra, receba a admoestação, porque Deus disciplina a quantos ama. Mas se você não é disciplinado, admoestado, exortado, é forasteiro, não tem pai. Receba a admoestação como um cuidado. É para que você então entenda claramente a verdade. Quando a palavra é pregada aqui para você, você está conhecendo a vontade de Deus. Se você sai daqui e comete os pecados deliberadamente, sabendo da verdade, não tem desculpa. A não ser que em um determinado momento você tenha uma consciência tal, que te leve ao arrependimento, e então você vai com toda alegria ler 1 João, onde ele diz: se você confessa o seu pecado, se arrepende, abandona o pecado, então ele é fiel e justo para te perdoar os pecados. Mas isso implica em arrependimento, e arrependimento implica em abandono do pecado. Ficar toda semana lembrando que pecou, pede perdão pelo mesmo pecado, mas não abandona o pecado, você tem que mudar a estratégia. Cristo, então, como amigo aqui que nos ama, que ama sacrificialmente, que conta a verdade, que se identifica conosco, ele então nos diz: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Vocês vão ser odiados, porque o mundo me odeia. Não se preocupem. O Consolador dá testemunho de vocês. O que a Escritura diz que o Espírito Santo faz com as suas orações? Ele dá testemunho de você. Ore com fé. Não são as palavras bonitas mais importantes do que a atitude do seu coração. O Espírito Santo testemunha de você. E você testemunha do Espírito Santo, vivendo com bom testemunho de vida cristã, em piedade. O que Cristo está fazendo aqui no capítulo 15 é ainda a mesma ideia do primeiro verso do capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. E então ele fala do Consolador, lá no verso 16 do capítulo 14. Eu enviarei o outro Paráclito para vós, o Consolador, o Espírito da verdade. Entenda, ainda que o mundo te odeie, o Espírito da verdade habita em você, e ele testemunha por você. Não se preocupe com o que você vai ter que falar. O Espírito da verdade habita em você. Então nós, como crentes, nos momentos de maior dor da nossa vida, se temos amigos crentes do nosso lado, é aquele que realmente não resolve o nosso problema, mas o fato dele estar do nosso lado, demonstrando amor, e com a palavra, lendo um versículo ou outro conosco, nós simplesmente temos uma paz que o mundo desconhece, e por isso entra em desespero, numa fase como essa que nós temos vivido no mundo todo, no nosso país. Quando nós temos que ir lá no cemitério, enterrar pessoas que nós amamos, os crentes sempre se comportam de forma diferente, porque o Espírito da verdade, o Consolador, dá testemunho da verdade. E a verdade é: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Assim como o Espírito Santo dá testemunho para nós, nós precisamos dar testemunho da vivência do Evangelho na nossa vida. Testemunho cristão, testemunho de fé, de vida. Portanto, irmãos, quando você olhar para um lado, olhar para o outro, se sentir sem amigo, abandonado, sozinho, sem ter com quem desabafar, conversar,
confessar, sem ter alguém que você diz, nesse eu confio. Entenda, o mundo te odeia. Saiba onde você vai procurar e encontrar verdadeiros amigos. Cristo te ama. E o mandamento do Senhor é: amem-se. Se você o obedece, Ele está contigo e dá testemunho do consolo e da verdade. Cristo está dizendo: eu sou o seu melhor amigo. Ainda que nesse mundo caído, você esteja tão ferido e machucado pela traição dos seus amigos, ainda que você seja completamente abandonado pela sua família, pelos irmãos da sua igreja, por quem quer que seja, Ele diz: eu sou o seu melhor amigo.